Pai, por que você nunca brinca comigo? A pergunta veio de Gabriel, 5 anos, parado na porta do escritório em casa. Eram 8 da noite de um sábado, e André estava ao telefone fechando mais um negócio. Levantou o dedo indicador, pedindo mais um minuto. Sempre mais um minuto. Gabriel esperou. 5 minutos, 10, 15. Então baixou a cabeça e voltou para o quarto, levando consigo o carrinho de brinquedo que queria mostrar ao pai. André nem percebeu quando o filho saiu. Estava ocupado demais garantindo o futuro financeiro da família. Era isso que ele dizia a si mesmo. Estava trabalhando para dar a Gabriel tudo que ele próprio nunca teve. Mas não estava dando a única coisa que Gabriel realmente queria: ele. Antes de continuarmos essa história que vai fazer você repensar suas prioridades, deixe seu like se você acredita que presença vale mais que presentes. E se inscreva para mais histórias sobre o que realmente importa antes que seja tarde demais. André tinha 28 anos quando Gabriel nasceu. Era um jovem executivo promissor, determinado a subir na empresa, a construir um império, a provar para o mundo que tinha valor. Sua própria infância tinha sido de privações. Pai operário, mãe dona de casa, 5 irmãos dividindo pouco. Ele jurou que seu filho seria diferente. Gabriel teria o melhor, a melhor escola particular, o melhor quarto, os melhores brinquedos. Teria tudo o que dinheiro pudesse comprar. E André trabalhou ferozmente para isso. Saía cedo, voltava tarde. Fins de semana eram para relatórios e planejamentos. Férias eram interrompidas por ligações urgentes. Sua esposa, Marina, tentava conversar. André, o Gabriel precisa de você, não do seu dinheiro, de você. Mas André não ouvia realmente. Acenava, prometia melhorar e voltava ao trabalho. Estava construindo um futuro, não entendia que estava perdendo o presente. Os anos passaram numa velocidade assustadora. Gabriel tinha 7 anos, então 9, então 12. André comparecia às reuniões escolares, mas sempre atrasado, sempre saindo antes do fim. Ia aos aniversários do filho, mas ficava no telefone metade do tempo. Comprava presentes caros, mas nunca sabia realmente o que Gabriel gostava. Marina tentava preencher o vazio. Brincava com Gabriel, levava aos passeios, estava presente. Mas ela via algo se apagar nos olhos do filho a cada vez que ele perguntava pelo pai e ouvia: ele está trabalhando. Com 12 anos, Gabriel parou de perguntar. Parou de convidar o pai para jogar futebol no quintal. Parou de mostrar seus desenhos. Parou de esperar André chegar para jantar. Adaptou-se, como crianças fazem. Aprendeu a viver com a ausência, a não depender da presença que nunca vinha. E André? André achava que estava tudo bem. Gabriel estava crescendo saudável, estudando numa ótima escola, tinha videogames, computador, tudo. Era um bom pai, não era? Provedor, responsável. Não percebia que estava comprando coisas para compensar sua ausência. E você não pode comprar o que realmente importa. Quando Gabriel fez 15 anos, algo mudou. Ele começou a sair mais, a se fechar no quarto, a responder com monossílabos quando André tentava conversar. André ficou frustrado. Passei anos trabalhando para dar tudo a ele e agora nem me respeita? Marina finalmente explodiu. Você deu coisas, André. Nunca deu você. Não sabe a cor favorita do seu filho. Não sabe o nome dos amigos dele. Não sabe o que ele sonha, porque nunca esteve presente para descobrir. As palavras doeram, mas André era orgulhoso demais para admitir. Eu trabalho para essa família. Alguém tem que pagar as contas. Não é sobre contas, André. Marina estava chorando agora. É sobre estar, e você nunca está. Gabriel tinha 18 anos quando saiu de casa para a faculdade. André ajudou a carregar as caixas no carro, mas havia uma distância entre eles. Um muro invisível construído tijolo por tijolo, ausência por ausência, ao longo de 18 anos. Pai, Gabriel disse antes de entrar no carro, obrigado por pagar minha faculdade. Sei que trabalhou duro por isso. Deveria ser um momento de gratidão, mas soou como despedida. André ficou parado na garagem vazia depois que Gabriel partiu, uma sensação estranha no peito. Tinha tudo o que sempre quis:
carreira de sucesso, casa grande, carro importado. Mas naquele momento, tudo parecia vazio. E aqui está uma pergunta para você refletir. Quantas pessoas você conhece que têm tudo materialmente, mas estão vazias emocionalmente? Deixe nos comentários, porque essa é uma epidemia silenciosa. Os anos seguintes foram de distanciamento crescente. Gabriel ligava uma vez por mês, conversas breves e superficiais. Passava feriados em casa, mas ficava mais no celular que com a família. Não havia conflito, apenas ausência emocional. André se consolava dizendo que era fase, que Gabriel estava ocupado com faculdade, que era normal. Marina sabia a verdade. Estava colhendo o que plantou André. Anos de ausência não se conserta com presença esporádica. Mas André ainda não entendia. Não completamente. Quando Gabriel tinha 22 anos, formou-se. André foi à cerimônia, sentou na arquibancada, aplaudiu quando o nome do filho foi chamado. Sentiu orgulho genuíno. Gabriel subiu ao palco, recebeu o diploma, olhou para a plateia. Seus olhos encontraram os de Marina e ele sorriu. Encontraram os de André e o sorriso diminuiu levemente. André sentiu aquilo como um soco no estômago. No jantar de comemoração, André tentou se conectar. Gabriel, estou muito orgulhoso. Você vai fazer grandes coisas. Obrigado, pai. Gabriel respondeu educadamente. Aliás, vou me mudar para São Paulo. Consegui um emprego lá. São Paulo? André piscou. Mas é tão longe? É uma boa oportunidade. Marina olhou para André com aquela expressão que dizia: viu? Ele está indo embora e você mal o conhece. Gabriel se mudou 2 semanas depois. André o ajudou novamente com as caixas, mas desta vez para um apartamento a 1000 quilômetros de distância. Quando estava indo embora, André abraçou o filho. Um abraço desajeitado, porque não tinham o hábito de abraços. Gabriel, André não sabia o que dizer. Estou orgulhoso de você. Eu sei, pai. Gabriel sorriu gentil, mas distante. Você sempre disse isso. Não era o que André queria dizer. Queria dizer sinto sua falta. Queria dizer me perdoe. Queria dizer queria ter brincado mais com você quando pediu. Mas não disse. E Gabriel foi embora. Os anos continuaram passando. Gabriel construiu sua própria vida em São Paulo. Namorou, trabalhou, cresceu. Ligava para Marina toda semana. Longas conversas sobre tudo. Para André, ligava uma vez por mês. Conversas de 5 minutos sobre trabalho e clima. André estava com 50 anos quando teve o primeiro susto de saúde. Uma dor no peito durante uma reunião. Foi parar no hospital. Não foi infarto, mas o médico foi claro. Estresse, pressão alta, precisa desacelerar. Marina ligou para Gabriel. Ele veio no fim de semana seguinte. Sentou ao lado da cama do hospital. Pai, você precisa cuidar da saúde. Eu sei. André olhou para o filho. Gabriel estava com 25 anos agora, um homem feito. Quando tinha virado adulto? André sentia que tinha piscado e perdido a transformação. Você precisa trabalhar menos, Gabriel, continuou. Aproveitar a vida. André concordou. Mas eram palavras vazias. Assim que teve alta, voltou à rotina. Porque trabalho era o que ele sabia fazer. Era onde se sentia competente, necessário, valorizado. Em casa sentia-se perdido. Não sabia conversar com Marina sobre coisas além de logística doméstica. Não sabia o que dizer para Gabriel além de comentários sobre carreira. Tinha construído uma vida inteira em torno de trabalho. E agora, olhando para os 50 anos, percebia que não tinha construído quase nada além disso. Gabriel tinha 28 anos, quando ligou com notícia. Pai, vou casar. André sentiu felicidade e algo mais, uma pontada de tristeza. Não conhecia direito a namorada do filho. Tinha visto fotos, conversado brevemente 1 ou 2 vezes, mas não a conhecia. Assim como não conhecia realmente o filho. Isso é maravilhoso, Gabriel. Quando é o casamento? Daqui a 6 meses. A gente está organizando tudo. Conta comigo para o que precisar. Na verdade, pai, Gabriel hesitou. A gente está pensando em fazer uma cerimônia pequena, só família próxima e amigos íntimos. Você e mãe estão convidados, claro, mas vai ser simples.
André percebeu o que não foi dito. Ele estaria lá como obrigação, não como participante essencial. Não seria o pai que ajudava a escolher o local, que dava conselhos, que se emocionava nos preparativos. Seria apenas um convidado. O casamento foi lindo. Gabriel estava radiante ao lado de Carolina. Marina chorou durante toda a cerimônia. André também se emocionou, mas havia uma distância. No discurso, Gabriel agradeceu à mãe. Mãe, você sempre esteve lá, em cada fase, cada momento, cada dificuldade. Essa conquista é tanto sua quanto minha. Então, olhou para André. Pai, obrigado por todo o apoio financeiro ao longo dos anos, por pagar meus estudos, por garantir que eu tivesse as melhores oportunidades. Era um agradecimento sincero, mas também era claro o que faltava. Não era sobre amor, era sobre suporte financeiro. André sentiu algo quebrar dentro dele. Aquela noite, no hotel, Marina encontrou André chorando no banheiro. O que foi? Ele me agradeceu pelo dinheiro, Marina, pelo dinheiro. Ela se sentou ao lado dele. É o que você deu, André. Mas eu amava ele. Amo. Eu sei, Marina segurou sua mão. Mas amor sem presença é invisível para uma criança. Gabriel sabe que você trabalhou por ele. Só não sabe se você o amava, porque amor se mostra estando presente. As palavras ecoaram na mente de André por dias, semanas, meses. 2 anos depois, Gabriel ligou novamente. Pai, vou ser pai. André sentiu o peito apertar, alegria misturada com algo parecido com desespero. Vou ter um neto e vou repetir os mesmos erros que cometi? Não, decidiu naquele momento, não vou. André tinha 55 anos quando tomou a decisão mais difícil da vida. Pediu demissão da empresa onde trabalhou por 30 anos. Seus colegas acharam que estava louco. Marina ficou surpresa. Gabriel, quando soube, ficou em silêncio. Pai, você tem certeza? Tenho, Gabriel. André disse com convicção que não sentia há anos. Passei a vida construindo carreira. Agora quero construir relacionamentos. Mudou-se para São Paulo. Alugou um apartamento pequeno perto de Gabriel e Carolina. E pela primeira vez na vida, André teve tempo. Tempo para almoçar com o filho uma vez por semana. Tempo para conhecer Carolina de verdade. Descobrir que era engraçada, inteligente, perfeita para Gabriel. Tempo para estar presente. Quando o neto nasceu, pequeno Pedro, André estava na sala de espera. E quando Gabriel colocou o bebê em seus braços, algo mudou. André olhou para aquele rostinho minúsculo e fez uma promessa silenciosa. Eu vou estar presente na sua vida. Vou brincar com você. Vou te conhecer. Não vou cometer os mesmos erros. Os meses seguintes foram de aprendizado. André ia à casa de Gabriel 3 vezes por semana. Ajudava com o bebê, dava banho, trocava fraldas, ninava. Coisas que nunca tinha feito com Gabriel. Um dia, enquanto ninava Pedro, Gabriel entrou no quarto. Você nunca fez isso comigo, foi? André sentiu lágrimas queimarem. Não, e me arrependo todos os dias. Gabriel se sentou ao lado dele. Por que não, pai? Por que você nunca estava lá? André respirou fundo. Porque achava que ser bom pai era prover, dar tudo materialmente. Não entendia que você precisava de mim, não do meu dinheiro. Ele olhou para o filho. E quando entendi, parecia tarde demais. Você já estava distante, e eu não sabia como voltar. Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo. Sabe o que foi mais difícil? Não foi você não estar lá. Foi sentir que eu não era importante o suficiente para você escolher estar. As palavras perfuraram fundo. Você era importante, Gabriel. É importante. André segurou o bebê com cuidado. Eu apenas estava perdido. Achava que meu valor estava enquanto eu ganhava, enquanto eu trabalhava. Não entendia que meu valor como pai estava simplesmente em estar. E essa é talvez a lição mais importante. Nosso valor não está no que produzimos, mas enquanto amamos e estamos presentes. Deixe sua reflexão nos comentários. Levou tempo, mas algo começou a mudar. Almoços semanais viraram conversas reais. André perguntava, ouvia de verdade, compartilhava. Gabriel, cauteloso no início,
começou a se abrir. Um dia, Gabriel disse algo que mudou tudo. Pai, você está sendo para o Pedro o que eu sempre quis que você fosse para mim. André sentiu o peso daquelas palavras. Eu sei, e sinto muito que tenha demorado tanto para aprender. Gabriel assentiu. Não posso mudar o passado, mas acho que podemos construir algo diferente no presente. E foi o que fizeram. Lentamente, com paciência, reconstruíram o que nunca tinha sido realmente construído. Não apagaram os anos de ausência, mas criaram novos anos de presença. Pedro cresceu com o avô presente, brincando no chão, contando histórias, ensinando a andar de bicicleta. E Gabriel assistia, feliz pelo filho, mas com uma pontada de tristeza pelo menino que ele foi e que nunca teve isso. Quando Pedro tinha 5 anos, aconteceu. Estava brincando no chão com André quando perguntou: Vovô, por que você sempre brinca comigo? André sentiu o coração apertar. Porque brincar com você é a coisa mais importante que tenho para fazer. Mas você não tem trabalho? Tenho. André puxou o neto para o colo. Mas aprendi, tarde demais, que trabalho pode esperar. Infância não, momentos não, pessoas não. Pedro não entendia completamente, era muito novo. Mas Gabriel, que estava na porta ouvindo, entendeu perfeitamente. Naquela noite, depois que Pedro dormiu, Gabriel e André sentaram no quintal. Pai, obrigado. Por quê? Por estar aqui, por mudar. Sei que não foi fácil largar a carreira, a rotina de 30 anos. Foi a decisão mais difícil e a mais fácil da minha vida, André disse. Difícil porque ia contra tudo que eu construí. Fácil porque finalmente entendi o que realmente importa. Gabriel olhou para as estrelas. Sabe, passei anos ressentindo, sentindo que não era suficiente para você escolher ficar. Mas vendo você com Pedro, não posso mudar nosso passado, mas posso decidir como me sinto sobre ele agora. E como você se sente? Ainda dói, Gabriel admitiu. Mas estou aprendendo a deixar ir, porque você está aqui agora, realmente aqui, e isso significa alguma coisa. André sentiu lágrimas escorrerem silenciosas. Eu te amo, Gabriel. Sempre amei. Só não soube mostrar. Só não estava presente para que você sentisse. Eu sei, pai. Agora eu sei. Sentaram em silêncio confortável, algo que nunca tinham tido antes. E André percebeu que nunca seria capaz de recuperar os anos perdidos, mas podia honrá-los, não desperdiçando os anos que restavam. Quando André tinha 62 anos, teve outro susto. Desta vez mais sério. Infarto leve, recuperação longa. Gabriel esteve lá todos os dias. Pedro, agora com 12 anos, fazia desenhos para alegrar o avô no hospital. Numa tarde, enquanto Gabriel ajudava André a caminhar pelo corredor, André falou: Gabriel, preciso te dizer algo. O que, pai? Aquela pergunta. André parou de andar. Aquela pergunta que você me fez quando tinha 5 anos. Por que você nunca brinca comigo? Eu nunca respondi de verdade, não é? Gabriel assentiu devagar. A resposta é porque eu era covarde. André sentou no banco do corredor. Tinha medo de não ser bom o suficiente em algo que não fosse trabalho. No trabalho, eu sabia meu valor. Tinha métricas, resultados, aprovação. Mas brincar com você, ser apenas pai, sem a máscara de provedor, isso me assustava. Porque e se você percebesse que sem o dinheiro, sem os presentes, eu não era interessante? Pai. Então eu fugi, me escondi no trabalho. E disse a mim mesmo que estava fazendo por você, mas estava fazendo por mim, para me proteger da vulnerabilidade de simplesmente estar e ser rejeitado. Gabriel se sentou ao lado dele. Você nunca teria sido rejeitado, pai. Eu só queria você, não sua performance, só você. Eu sei isso agora. André olhou para o filho. Mas levei 20 anos para aprender. 20 anos que perdemos. Não perdemos completamente, Gabriel disse gentil. Perdemos o que poderia ter sido.
mas temos o que é agora, e isso também vale alguma coisa. André abraçou o filho, e desta vez o abraço não foi desajeitado. Nos anos seguintes, André se recuperou. Voltou a visitar Gabriel e Pedro regularmente. Estava lá para jogos de futebol da escola, apresentações, jantares de domingo. Pedro cresceu com uma relação linda com o avô, e Gabriel observava com sentimentos misturados. Alegria genuína pelo filho e uma dor suave pelo que ele próprio nunca teve. Um dia, Gabriel levou Pedro para visitar André. No caminho, Pedro perguntou: "Pai, o vovô sempre foi assim? Sempre brincou e conversou?" Gabriel pensou em mentir, em proteger a imagem, mas escolheu a verdade. "Não, filho. Quando eu era criança, o vovô trabalhava muito, quase nunca estava em casa. Eu cresci sem a presença que você tem." Pedro ficou pensativo. Mas por quê? Porque ele não entendia ainda o que realmente importava. Acreditava que ser bom pai era dar coisas, não entendia que era dar tempo. E agora ele entende. Agora ele entende. Gabriel sorriu. As pessoas podem aprender, Pedro. Podem mudar, mesmo tarde. E quando fazem, precisamos reconhecer a coragem que isso exige. Foi assim que Gabriel finalmente fez as pazes com o passado. Não esquecendo, não fingindo que não doeu, mas reconhecendo que pessoas são complexas, que todos carregam feridas, que seu pai fez o melhor que sabia na época, e que hoje estava fazendo diferente. Quando André tinha 70 anos, Pedro tinha 20. Os três gerações, sentaram juntos num domingo. E Pedro, agora adulto, entendendo mais da vida, fez uma pergunta: "Vovô, você se arrepende de ter trabalhado tanto quando meu pai era criança?" André olhou para Gabriel, que acenou permissão para a honestidade. "Me arrependo todos os dias, Pedro. Não por ter trabalhado, mas por ter usado o trabalho como desculpa para não estar presente. Por ter escolhido produtividade ao invés de presença. Por ter deixado o medo de vulnerabilidade me roubar anos preciosos com seu pai. E você, pai?" Pedro olhou para Gabriel. "Você perdoou o vovô?" Gabriel pensou cuidadosamente. "Perdoei, mas perdão não apaga a dor, não recupera tempo. Perdão é decidir que a dor não vai definir nosso relacionamento para sempre. É escolher construir algo novo em cima de alicerce rachado." Olhou para André com carinho genuíno. "E hoje tenho gratidão, porque vovô teve coragem de mudar, de largar tudo que conhecia para tentar novamente, com você, e de certa forma, comigo também, mesmo que tarde." André sentiu lágrimas nos olhos, mas eram diferentes das que chorou anos atrás. Não eram de remorso puro, eram de gratidão por segunda chance, por filho que perdoou, por neto que ele pôde conhecer de verdade. "Sabe qual é a verdade, Pedro?" André disse. "Você não pode voltar e consertar o início, mas pode começar onde está e mudar o final. Perdi os primeiros 20 anos com seu pai, mas não perdi os últimos 15. E não vou perder nenhum momento com você." Foi assim que André respondeu, finalmente, aquela pergunta que Gabriel fez 25 anos atrás. "Por que você nunca brinca comigo, papai?" "Porque eu não entendia que brincar, estar presente, ser vulnerável era o trabalho mais importante que eu tinha. Porque confundi sucesso com significado. Porque tive medo de não ser suficiente se não fosse produtivo. Mas aprendi. Tarde, mas aprendi." E talvez essa seja a mensagem mais importante dessa história. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para escolher presença. Nunca é tarde para dizer desculpa e começar de novo. Os anos perdidos não voltam, mas os anos que restam podem ser diferentes. E no final, é isso que importa. Não a perfeição, não nunca ter errado, mas a coragem de reconhecer erro, mudar e fazer diferente enquanto há tempo. Porque tempo é a única coisa que não volta, a única coisa que não se recupera, a única coisa que, uma vez desperdiçada, se vai para sempre. Então, não espere. Não espere estar pronto. Não espere ter menos trabalho. Não espere o momento perfeito. O momento perfeito é agora. Sempre foi, sempre será. E agora, minha última pergunta para você.
Quem está esperando por sua presença? Qual criança, qual pessoa está fazendo a mesma pergunta que Gabriel fez, mesmo que em silêncio? Por que você nunca está aqui comigo? Comente, reflita e talvez escolha diferente hoje. Porque 20 anos passam num piscar de olhos. E então, como André, você terá apenas memórias de ausências e um desejo doloroso de poder voltar. Mas você não pode voltar. Só pode estar presente agora. Então, esteja. Nos vemos na próxima história. E lembre-se, presença é o único presente que realmente importa. E é o único que não pode ser comprado ou recuperado depois. Até breve!